Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu. Eu tô aqui hoje com um convidado muito especial para apresentar para vocês, até por isso que eu tô bem trajado hoje e eu já te explico o porquê. Mas antes, né, como padrão, vou apresentar aqui os nossos patrocinadores e olha como é que é a lei da atração. De tanto eu falar nossos, brevemente realmente serão nossos e não só a nossa fiel patrocinadora Aidence, né? A Aidence é uma agência de marketing performance, eu acho que vocês já estão vendo aí, certo, produtor? Já estão vendo na tela? Agência de marketing performance. Nosso objetivo é alavancar o seu negócio. Então, se for o momento do seu negócio crescer através de um canal digital, deixa ali o seu contato no www.aidence.io, que a gente entra em contato com vocês e tenta entender se é o momento realmente do seu negócio de escalar através de canais digitais, né? Como o produtor mostrou ali, o Google Ads, o Facebook Ads, o YouTube Ads. E literalmente ter um canal, ter um formato, uma máquina que te ajuda a crescer, que te ajuda a trazer leads. E é isso aí, deixa lá seu contato que a gente entra em contato com vocês. Sem mais delongas, vamos ao convidado. João Pereira, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Antes de mais, obrigado por me teres convidado. Tamo junto. É para me apresentar, não é? Claro que sim, já era a próxima pergunta. Quem é o João Pereira? E depois eu explico, né, o resto do contexto, mas diz aí pra gente. O João é essencialmente, acho que, um lutador. É um pai babado e felizmente é alguém que ama, que adora fazer o que faz, adora a intermediação e adora poder ajudar, digamos, as famílias portuguesas a troco de zero. Portanto, as pessoas não têm que pagar e eu posso ganhar dinheiro, digamos, sem ter que cobrar nada aos clientes. Você ganha dinheiro facilitando a vida das pessoas de certa forma, e pondo né? dinheiro no bolso de cada português. Boa, muito bom. E acaba por ser um mercado que, assim, na minha percepção como alguém de fora, que vive cá 5 anos, quase 6, é de fato um mercado que tem um volume de busca muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de crédito imobiliário, e aí dando um contexto, né? O João é, né, CEO fundador da JP Créditos, que se puder também explicar um pouco mais do contexto da própria JP pra gente, como é que ela nasceu e o que é uma intermediadora de crédito, que depois eu faço a pergunta que eu iria fazer agora. Sim, no fundo, uma empresa de intermediação de crédito é uma empresa que faz, digamos, a ligação entre o cliente, as famílias portuguesas, e os bancos. Ou seja, no fundo, nós, com o nosso serviço de consultoria, prestamos serviços de tentar encontrar a melhor solução de crédito para o cliente dentro da vária oferta que existe no nosso país, neste caso, junto dos bancos e das financeiras. Com isto, o cliente muitas vezes procura o banco e pode muitas vezes nem perceber o contexto, ou não tem tempo sequer para visitar todos os bancos, porque são vários. Claro. Ao recorrer a uma empresa, consegue obter, digamos, a melhor proposta do mercado, ou pelo menos todas as propostas, porque depois nós aí damos o nosso aconselhamento, mas a decisão final é sempre do cliente. O cliente é que decide qual é que é a opção, a proposta que vai aceitar. E aí acho que realmente somos a mais-valia, a questão da intermediação, porque quem quer procurar crédito tem mesmo de procurar um intermediário de crédito, porque o intermediário vai facilitar este processo sem que tenha de perder muito dinheiro ou que tenha de sofrer, digamos, um cross-selling, porque os bancos querem vender imensas coisas, não é? Claro. E nós, no fundo, protegemos um pouco o cliente, e é engraçado porque nós somos parceiros dos bancos. Pois. Mas como trabalhamos com todos, no fundo, não é? A concorrência acaba por ser no mesmo local, então acabamos por esmagar, digamos, as propostas ao máximo e o cliente fica melhor servido nesse aspecto. Boa, faz sentido. E vocês então se enquadram no que a gente chama de financeira, né? O modelo de negócio é de uma financeira. Ou nem por isso? Nem por isso. Nós somos intermediários de crédito mesmo. Temos de estar registados e autorizados pelo Banco de Portugal na mesma, como um banco, como uma financeira, mas não somos nós que concedemos o crédito. Ou seja, nós fazemos a consultoria, fazemos a análise, fazemos o enquadramento, a defesa do processo para ser aprovado junto dos bancos, mas não somos nós que concedemos o crédito. É aí a grande diferença entre financeira e banco. Porque a financeira tem o capital próprio e no caso de vocês intermediam. Nós só fazemos o serviço, a ligação, digamos, o serviço porque o contrato é sempre assinado com o banco ou com a financeira. Boa, boa. E eu vou aproveitar também já para mostrar aí, gente, vocês vão começar a ver a tela aí, o Instagram do João, tá? Da JP Créditos. E, convido a seguir. Ele dá muitos insights sobre o mercado, né? Então, sobre as taxas de juros, sobre a Euribor ali, ó. Como exemplo, negociação de taxa, como que tá o cenário atual, onde que tá as oportunidades, né, João? Sim. E ele produz muito conteúdo, a gente vai falar dessa parte de conteúdo também. Mas eu queria saber de você
em que momento, João, que nasce a ideia realmente de criar uma empresa de intermediação de crédito? Tipo, quando que você começou a JP e como que isso surgiu? É engraçado que a intermediação nunca teve nos meus objetivos, digamos. Eu sempre gostei da parte de gestão, contabilidade, aliás, foi a minha formação, mas em certa altura o meu foco foi para ir para a área dos seguros. E tive a felicidade de trabalhar numa empresa onde fazia a mediação de seguros e a intermediação de crédito, e foi aí Boa. que surgiu o meu fascínio pela intermediação de crédito. Eu adoro mesmo fazer a intermediação. É Gosto tipo mais... cada doido com a sua mania, né? Exatamente. O cara começar a sentir um fascínio pela intermediação de crédito. Não é fácil, não, mas você faz isso muito bem, certamente você Não, gosto tem. porque, primeiro é assim, poder trabalhar e ser remunerado por isso sem ter de cobrar nada ao cliente e ainda poder colocar dinheiro no bolso. É óbvio que não dou dinheiro ao cliente, mas no fundo, se ele poupar, não é? Se deixar de gastar mais dinheiro, acabo Sim. no fundo É fixe por... porque você ajuda o cliente final, mas quem te paga são grandes empresas, né? Que são os Exatamente. bancos. Exatamente. E Isso é muito aí, fixe. se calhar, tem um ponto muito importante para esclarecer, se calhar para quem está lá em casa, porque pode ser uma dúvida que vários clientes perguntam, e eu até entendo e até gosto que me perguntem, que é o facto de, ok, tu não cobras, quer dizer, quando há outras empresas que cobram muitas vezes caem no erro de dizer que essas empresas que estão a burlar, que estão a fazer coisas erradas, quando não é verdade, porque existem três tipos de intermediação de crédito. Existe a intermediação de crédito não vinculados, que são esses que no fundo não têm contratos de vinculação com nenhum banco nem nenhuma financeira, e por isso eles têm que ninguém trabalha de graça, não é? Então Claro, eles têm que eles têm que cobrar. sobreviver, então cobram taxas pelo serviço de consultoria ao cliente. Claro. Existem os intermediários a título acessório, que normalmente está sempre associado a uma venda, que normalmente os casos mais comuns são, por exemplo, mais na saúde, por exemplo, sei lá, uma empresa de aparelhos auditivos que vendem o aparelho auditivo com a possibilidade de financiamento. Ou seja, está sempre associado a uma venda e normalmente até mais ligados à saúde, porque até tem taxas diferentes. Existe também esse tipo de intermediário. E depois o intermediário vinculado, que é o nosso caso, que não cobramos qualquer valor ao cliente, ou seja, estamos impossibilitados mesmo por parte do Banco de Portugal de cobrar qualquer valor ao cliente. Isto porquê? Porque nós temos contratos com todos os bancos, ou com os bancos que nós entendermos, e somos remunerados por eles por cada operação que contratarmos. Entendi. Nisto corremos riscos, claro que sim. Tipo, a inadimplência te afeta. É? Quando você fala corremos risco, é em que sentido? Porque a inadimplência do cliente não te afeta, pois não? Não, eu digo riscos no sentido de, imagina, como nós só somos remunerados pelo contrato contratado, não é? Por Então você contratado, põe toda a energia em exatamente, fechar nós e se não podemos ter fechar você não imensos, recebe nada. não recebo nada. Enquanto os não vinculados, como cobram à cabeça, Pois, mesmo se não podem fechar. ter menos volume, mas fechando, não interessa, fica cobrado. Daí as pessoas, quando são cobradas, digamos, por essas taxas e depois não é aprovado, dizem que foram burladas. E isto depois Experiência todas do as cliente pessoas, é difícil de controlar nesse e caso. depois todas as pessoas que já tiveram esta experiência, quando nós dizemos, olha, é totalmente sem custos, como nós falamos muitas vezes, sem custos, mas Sim. quer dizer, o Santos confia, não é? Quando a esmola é grande. Pois. Então, temos esta dificuldade, mas nós já explicamos e tentamos ser o mais claros possíveis para que as pessoas percebam e entendam que, ok, É porque o nós ser não humano é estamos a dar... assim, né? Ele reclama se cobra, Sim. mas ele também reclama se não cobra, né? Exatamente. Ele quer entender o porquê é que não estranho. cobra. Porquê é que não cobras? É. Então tu vives de quê? Aliás, já me perguntaram diretamente, mas e tu vives de quê se não cobras nada? E temos que explicar, e não tem qualquer problema nenhum em explicar. Aliás, nós temos, em cada processo que nos chega, nós temos, e isto já mais na parte de marketing, nós temos processos automatizados no sentido de ter esta informação toda bem explicada ao cliente, até através de vídeos, a explicar, ok, nós não cobramos por causa disto, nós somos intermediários, estamos registados no Banco de Portugal, podem verificar se um intermediário está registado consultando o site do Banco de Portugal, ou seja, e isto nós nas redes sociais tentamos fazer muito porque achamos que contribui também para a literacia financeira. Sem dúvida. Porque lá está, ok, até podemos não ganhar o cliente ali, mas estando a sociedade toda com uma maior literacia financeira, todos ganhamos. Concordo plenamente. E acredito que isso acaba por ser uma bola de neve positiva, né? Sim, sem dúvida. Eu acredito nisso, pelo menos, e é por isso que fazemos muito conteúdo gratuito.
Boa. nas várias redes sociais. E mesmo um cliente, por exemplo, que nos chega e, sei lá, está em cumprimento, por exemplo, que é impossível de conseguir aprovar crédito, nós aí explicamos, olha, não vale a pena estar a tentar 3, 4, 5 vezes, porque enquanto tiver o Tiver incumprimento, não... não há saída. Então, a solução é tentar arranjar uma solução para que deixe de estar em cumprimento. E isso podem ser várias soluções, desde, sei lá, pode-se tentar... assim, tem que tentar chegar a uma solução junto do banco onde tem o incumprimento para tentar regularizar. Claro. E depois disso, de tentar regularizar, aí sim poderá fazer uma consolidação de créditos, poderá tentar renegociar várias dívidas, pode tentar fazer várias coisas. Faz sentido. E eu quero também entrar nessa parte que você tocou muito bem sobre essa visão que você teve de produzir conteúdo para aumentar a literacia financeira, né, das pessoas. Sim. E acaba por ser essa bola de neve positiva que a gente falou. E você acaba por ter esses desafios, como por exemplo, essa questão de pessoas que têm inadimplência e querem outro crédito, esse tipo de coisa que acabam sendo desafios do seu dia a dia. Sim. Na hora de conseguir cumprir com a expectativa do seu cliente, né? Sim. Aliás, cara, é a barreira de entrada, digamos, maior, né? Maior dos clientes. Até porque normalmente o maior número de clientes são aqueles clientes que já tentaram 1001 vezes e as financeiras, por norma, não explicam o porquê do incumprimento. Nós tentamos fazer essa literacia. Mas a pessoa não tem consciência de que ela está em cumprimento? Não. Há muita gente que não. Aí você tem que explicar para ela. Por exemplo, incumprimento eu tenho um crédito. Sim. E eu não estou a pagar esse crédito, não é isso? Exatamente. E tem pessoas que não sabem que não estão a pagar um crédito que pegaram isso? Porque não é só questão do crédito. Assim, quando é um crédito pessoal é fácil, não é? Porque tens aquela prestação mensal. Sim, ou do automóvel, certa, ou da casa. Ou do automóvel ou da casa é simples, porque tens aquela prestação fixa mensal e se não cumprir, sabes que vai estar em cumprimento. Okay. A questão é que, por exemplo, existem cartões de crédito, existem. E, por exemplo, o cartão de crédito, há muita gente que usa a achar que é um crédito pessoal e que paga, até tem um valor mínimo de prestação mensal a sair todos os meses da conta. E não tem a noção que aquilo está a gerar juros mês após mês sobre por isso a importância de aumentar o conhecimento então, da malta. Vai chegar a um ponto que vai chegar ao limite do cartão de crédito e aí poderá estar em cumprimento. Mas também podem surgir outras questões, que por exemplo, sei lá, uma conta que tinhas, retiraste de lá o dinheiro e não fechaste a conta. Essa conta, se tiver 1, 2, 3 anos, nem fala isso pode comigo. gerar comissões. Eu descobri uma conta do milênio que eu tinha do meu projeto anterior e que estava com 40 euros. Aí eu fui lá e transferi. E há alguns casos que chega a ficar em cumprimento. E há situações onde o cliente nem sabe que está em cumprimento e nós alertamos porque... E isto é uma das vantagens que as pessoas têm ao recorrer ao nosso serviço, que é nós fazemos, digamos, essa triagem antes de chegar ao banco ou à financeira. Então mesmo que ela não peça, pelo menos ela sai com um nível de consciência alto, com clareza da situação por exemplo, dela. Se fores diretamente a cada banco e submeteres o processo, imagina que estás em cumprimento até de uma coisa simples que facilmente resolves. Tipo uma conta que você esqueceu que você tinha. Esse processo vai ter lá históricos de incumprimento. E a máquina é um aí software, é óbvio que não é analisado caso a caso, basta, teve incumprimento há um mês, teve incumprimento há 2, e isso vai-te criar um mau histórico, que é o que nós dizemos. Por exemplo, submeter, imagina, 2, 3 processos todos os meses, imagina, a tentar, não aprovou, vamos tentar no próximo mês, tentar no próximo mês. Isto está a criar sempre mau histórico. Claro. Tipo, se não foi aprovado este mês e no próximo não foi aprovado, quer dizer, o que é que está a acontecer? Não é? Temos que fazer esta pergunta, que é tentar perceber o que é que está de errado ou o que é que falta aqui para conseguirmos aprovar o crédito. Porque estar sempre a fazer e estar a receber sempre respostas negativas, quer dizer, não vai acontecer um milagre, não é, se não fizeres nada. Pois. Tens que fazer tentar perceber o que é que está errado para tentar corrigir para que consigas a aprovação que necessitas. Total, faz total sentido. Não, e acaba por ser, por exemplo, na minha percepção, quando você fala dessa questão do conhecimento, né, que acaba por ser da população média, né, porque é quem mais recorre a crédito. Porque o que eu vejo com isso? Igual a gente vai entrar nessa seara também, que eu quero te perguntar, que é o crédito para empresas, que eu não acho que seja muito o que se trabalha, mas que também acaba por ser um desafio. Eu estava contando para o produtor que eu tive agora, e até um dos motivos, mas o motivo principal é outro, gente. Eu vou explicar para vocês porque eu estou bem vestido hoje. Mas um dos motivos era essa conferência que eu fui, que falava sobre o empreendedorismo jovem, né, e sobre as diversas formas de financiamento e incentivos que existem para esse empreendedorismo jovem, que depois eu fui chegar lá e entender que o empreendedorismo jovem é na faixa etária dos 40. Não é tão jovem assim, mas vai perceber o quê?
É que a gente, até enquanto empreendedor, tem uma série de benefícios que a gente nem faz ideia que existe, incentivos. Sim. Imagina uma população média que tem um nível de literacia até menor do que provavelmente um empresário, um empreendedor, e acaba por fazer coisas como essa que você deu exemplo, né? Usar o cartão de crédito achando que é um crédito pessoal e esse tipo de coisa. E aí que nasce a ideia do João de aumentar o nível de consciência da população através do conteúdo, como Sim. que o bichinho do conteúdo te picou e os principais desafios que você tem Sim. nesse canal de publicidade do seu negócio, que é o conteúdo, né? Queria saber porque eu também tô indo na mesma jornada e Sim, enfrento vários. nós fazemos muito conteúdo apesar de o nosso foco é os particulares, até porque a intermediação tu tens que registar ou para empresas ou então para particulares, e nós estamos a desenvolver intermediação para particulares. Mas sabemos e conhecemos o mercado, sabemos que é muito difícil o financiamento para empresas. Ou melhor, a forma mais fácil é mesmo através destes Incentivos, destes fundos. incentivos que existem, porque tentares um financiamento, ou seja, vou constituir uma empresa, vou tentar um financiamento para a empresa, torna-se difícil. Ah, claro, ainda mais se você não tiver historial, né? Sim, primeiro porque há a falta de histórico, né, da empresa, porque a empresa está a começar, é preciso fazer um plano de negócios bem estruturado para sustentar, digamos, a viabilidade do Sim, financiamento, e depois tem a questão que também, por norma, não é financiado 100%, nem nada que se pareça. claro. Ou seja, tem que haver aqui algum investimento por parte do empreendedor Sim, senão. ou do negócio, senão não há hipótese. Mas aí, e já que tocas nesse assunto, quero deixar aqui algumas luzes, digamos, que também podem ser interessantes quando não se consegue o financiamento para empresas, que é, e já fizemos vários, por exemplo, de pessoas que têm crédito de habitação, e a maioria das pessoas não sabe, mas quem tem crédito de habitação, e por norma tem que ter pelo menos 2 anos, pode fazer uma transferência de crédito, ou seja, pode mudar o crédito de um banco para o outro, e se o valor do imóvel assim o permitir, pode pedir um reforço sobre a hipoteca, ou seja, pode pedir um valor extra sobre a hipoteca, e já aconteceu, até nesta semana aconteceu de uma colega nossa, que acabou por fazer a transferência mais um reforço para comprar a cota da sócia Que top. e ficar com a totalidade da empresa. Isto é um exemplo, é óbvio que digamos que o financiamento ficou sobre ela particular, ela pessoa, e não sobre a empresa, e isto são coisas que têm que São riscos diferentes. são riscos diferentes, como é óbvio, mas é uma solução que digamos que tornou possível o seguimento daquele negócio, porque senão a empresa ia acabar por ter que fechar, porque havia um desentendimento entre sócios. Não, faz sentido. É muito interessante fazer esse disclaimer até para as pessoas entenderem. E procurando fazer justamente esse disclaimer e simplificar as coisas, eu queria saber a sua opinião, porque no contexto empresarial, mas isso também se reflete no pessoal. O crédito pela média da população, ou maioria, na minha opinião, é muitas vezes mal visto, né? Sim. E pro empreendedor, e a gente vê uma mentalidade tipo a mentalidade americana, que é muito mais voltada para essa parte, essa veia empreendedora do que propriamente a europeia e a brasileira, mas é uma visão do crédito como muitas vezes uma possibilidade de impulsionamento de resultado. Sem dúvida. E enquanto muita gente não quer de jeito nenhum e não sei, perde oportunidades, por exemplo, num sistema empresarial, no contexto do empreendedor, perde a oportunidade de alavancar o negócio pegando trabalhando dinheiro de terceiro a juros baixos. E os maiores empresários que eu conheci usavam muito essa estratégia, quase nunca trabalhavam com capital próprio, estava sempre trabalhando com capital de terceiro. Isso é a forma mais inteligente de trabalhar, com o dinheiro dos outros, não é? É um Claro juro que sim. baixo, portanto, acho que é a melhor forma de o fazer. A melhor forma de fazer, se fizer sentido, como é óbvio, mas o que estás a dizer realmente é verdade. Para a maioria das pessoas, não é isso ou seja, olham para o crédito com um ar negativo. Sim. Ok, estou a deber, é um Isso. peso, é um custo. São perspectivas. Nós, com o nosso conteúdo, tentamos mudar algumas mentalidades, tentar abrir a cabeça da abrir a malta. cabeça. Aliás, já há vários casos, sei lá, quando tenho clientes que eu noto que até há ali uma veia de investidor ou de empreendedor de alguma forma, e às vezes pergunto-me, ok, tenho este valor, vou liquidar o crédito de habitação. Para quê? Será que faz sentido? Porque é que não podes pegar nesse Cara, tem capital um e se juros calhar de comprar mais 3% outro ao imóvel, ano? comprar outro imóvel, pôr a arrendar, por exemplo, Muito fixe você nós fazer esse fazemos papel. esse papel de, ok,
isto é o que tu queres, tudo certo, é uma opção, é válida, não há certo nem errado, porque depende, o certo é o que for certo para ti, pode não ser Claro, o que é claro. certo para mim. Nós, no fundo, tentamos fazer este papel de, ok, e se for isto? E se for isto, faz sentido para ti? Então, para tentares, pelo menos, criar aqui vários cenários que muitas vezes a pessoa nem sequer pensou nisso sequer, não sabe sequer que isso é possível. Então, nós, no fundo, estamos a tentar mostrar aqui várias luzes, várias soluções que podem fazer sentido para as pessoas, e já aconteceu de pessoas de comprarem imóveis para arrendar, a questão de transferir o crédito para conseguir a liquidez para montar um negócio, para comprar uma cota. Esse exemplo que você deu agora, por exemplo, para comprar um negócio, o risco associado é de o crédito ficar em nome dela. Sim. Mas é desproporcional o retorno que ela pode conseguir, dependendo do know-how que ela tem no que ela desenvolve, frente à taxa de juros. Se eu estou falando de uma taxa de juros de 2%, e ela comprar a cota da sócia dela e poder exponenciar aquele negócio, o retorno associado a essa atitude é muito maior do que os 2% do crédito. E essa matemática não é fácil. O prós e o contra, não é? Okay. Claro. O contra, ok, é que a dívida vai ser sobre mim, pessoa pessoal. Sim. Mas ok, e o negócio como é que vai? Porque ganhas em prazo, em vez de ser 10, 15 anos, passas a ter 40 no máximo, 37, 35. E uma coisa que eu noto é as pessoas, vou fazer um crédito por 35 anos. É muito tempo. Ok, 35 anos vais ter uma prestação baixa. Não quer dizer que tu vais ter aquele crédito por 35 anos. Você pode podes amortizar durante... Exatamente, e podes amortizar as vezes que tu quiseres, podes liquidá-lo num ano, 2. Qual é que é a benesse disso? Ficas com uma responsabilidade baixa. E para quem está a iniciar um negócio é importante, não é? Teres custos baixos, reduzidos, para conseguires alavancar e tentar fazer o máximo possível do negócio. Porque se logo à partida vais ter um volume de custos muito alto, quer dizer, ficas logo com as pernas presas à partida. Portanto, também torna-se difícil o desenvolvimento. Faz sentido. E você acha que essa questão, você deu o exemplo dos 35 anos, que muitas vezes é crédito de habitação, Sim. Tem esse tipo de prazo. E você acha que esse boom que deu do crédito de habitação, todo mundo quer comprar casa e pagar a parcela ao invés de arrendar, tem só a ver com a bolha imobiliária que a gente vive hoje em Portugal? Ou já é algo anterior à realidade atual? As pessoas sempre procuraram comprar a casa antes de arrendar. Por que eu tô falando isso? Porque até eu sempre eu brinco aqui no início que é a ponte entre o mercado brasileiro, europeu e o mercado português. Eu sempre faço algumas comparações também com o que era a realidade do Brasil e o que a minha geração eu vejo lá. E talvez minha geração de colegas portugueses não é assim tanto. É um foco muito no arrendar, no alugar, porque o comprar, ele te fixa num local. Certo? E quando você arrenda, e a gente é de uma geração onde hoje, de forma, em termos de geolocalização, a gente não tem tanta fixação. Entende? A gente não fica tanto no mesmo lugar como antigamente. É uma oportunidade de trabalho, uma vontade de fazer um intercâmbio, uma coisa do tipo. E você comprar casa te limita nesse sentido, ainda mais novo. Pelo menos sempre foi a mentalidade que eu tive. Quando eu cheguei aqui, eu via que a visão dos meus colegas portugueses era muito diferente. Era uma ideia de comprar casa o mais rápido possível. E aí eu sempre tive essa dúvida, se tinha a ver com o fato de que claramente hoje a gente vive uma bolha imobiliária, principalmente se a gente está falando das principais cidades, ou se já é algo intrínseco na cultura e foi sempre assim. É assim, eu acho que na cultura, quem casa quer casa, toda a gente quer comprar casa, e acho que é mesmo cultural. Mas também acho que eu vejo muitos benefícios nisso. Ok, se existe a questão de hoje podemos estar aqui, amanhã podemos estar noutro sítio qualquer, também não é certo que tu não tens que ter o imóvel para o resto da vida. Você pode arrendar tu podes ele vender, também. podes arrendar. Mas sabe, peço desculpa que eu não fiz o enquadramento geral, que o outro ponto, que não é o caso daqui, é que lá, se o produtor me corrija se eu estiver errado, mas se você parcela em 30 anos, no final você paga 2 casas, tanto juros. Então, às vezes, valia mais a pena. Vamos supor que eu tenho, sei lá, 500 mil euros, né? Mais ou menos 2,5 milhões de reais. E vou comprar uma casa. Até boa, né? 2,5 até boa. Comprar uma casa boa. Se eu botasse em certos investimentos que nem eram assim de tanto risco, me rendiam mais, né? E eu alugar... O rendimento desse investimento me pagava o aluguel. Mas é a questão de sempre, que é, ok, vais pagar este valor de juros, e com o dinheiro vais fazer o quê? É óbvio que se encontrares um investimento que seja mais lucrativo, compensa estar a arrendar.
é sempre a questão do mais e do menos. Mas as pessoas não têm uma visão tão fria assim, porque a casa é uma coisa muito emocional, né? Sim, sim. E depois também tens a questão do risco, não é? Porque, ok, podes fazer um investimento E não ir tão bem assim. o imobiliário, o risco é menor. É. Se bem que também é mais difícil de ter liquidez, Não tem mas, liquidez, mas também acaba por ser um risco diferente. Sim. E acho que a questão está um bocado aí, que está nas pessoas estarem sujeitas a esse risco. A maioria dos portugueses, pelo menos, não quer querem saber. isso, não querem saber isso. Exato. Então preferem ou comprar casa, mas tem muita gente a arrendar casa também, que lá está. Eu tive um colega recentemente que tem casa própria, só que ele recebeu uma oferta tão boa na casa dele que ele resolveu vender, aplicar e morar de aluguel de novo. Eu acho que é tudo uma questão de circunstância, É matemática versus risco, exatamente. medição de faz risco. sentido para ti naquele momento. Porque, Exato. imagina, até pode não fazer sentido para ti hoje fazer um investimento com um risco de X numa coisa qualquer e daqui a algum tempo já sim. Sim, é? sim, Depende sim. da nossa sim. perspectiva, É o que você depende- falou, é o contexto ali também, a época de Sim. vida, é uma série de coisas. Sim, eu acho que e o que nós estamos é o que eu digo, eu não quero influenciar ninguém para, ok, tens que fazer investimentos, ok, tens que comprar casa, tens que arrendar. Não é, no fundo é, ok, existem estas possibilidades. O que faz mais sentido para O que é si? que faz sentido para ti? Isto aqui, porque há pessoas, por exemplo, a questão e é uma questão muito, que acontece muito, por exemplo, a questão da taxa fixa, taxa variável. Esta luta Sim, sim, de sim. qual é que compensa mais? Porque a questão da taxa fixa e variável nunca pode ser uma questão de preço, de quanto vai custar. É uma questão de estabilidade e da tua forma de viver, no fundo. Porque, por exemplo, se eu disser a uma pessoa qualquer, olha, sei lá, depende da pessoa, mas imagina que uma pessoa está com taxa variável e com esta subida, não é? Que os juros estão sempre a subir mês após mês. Agora está ferrada E nesse agora momento. está, pronto, mas agora também estamos Outras com circunstâncias. subidas muito altas. Mas com esta variação que as pessoas, que lhes tira o sono, por exemplo. Para estas pessoas, se calhar faz todo o sentido ter uma taxa fixa, porque a taxa fixa tem a ver com segurança. Que é, ok, a prestação são 600, são 500, é este valor, vai ser E este para valor quem não sempre. tem a menor noção, o que é a taxa fixa e o que é a taxa variável nesse No contexto? fundo, a taxa fixa tu vais ter, por norma, é um valor mais alto, mas tu vai pagar valor sempre mais o alto mesmo. à altura, mas vais pagar sempre o mesmo durante todo o período do crédito. Enquanto a taxa variável está sempre sujeita à variação da Euribor, que é a Sim. taxa que muito se ouve falar hoje em dia na televisão, que está a subir e que tem subido Ela é de tipo um a ano nossa para trás. Selic, a que regula o mercado, a Euribor. Exatamente, só que a Euribor, digamos, é para toda a União Europeia. Sim. Regula o mercado na União Europeu. Europeia. Uhum. Ou seja, a Euribor mais o spread, que é o lucro do banco, é o que o cliente paga, digamos, de juros pelo crédito de habitação. Sim. E a verdade é que nós há uns tempos atrás estávamos mal habituados, porque depois da crise que houve económica e do imobiliário, 2008. as taxas de Euribor ficaram negativas. Ui. Então, o que está a acontecer neste momento é que elas estão a passar de menos 0,5%, por exemplo, há um ano atrás, e neste momento está a 3,5%, ou seja, subiu 4%. E isto estamos a falar, ainda hoje na publicação que eu coloquei, um crédito, por exemplo, que tenham em dívida 160 mil euros e que tenham contratado há um ano atrás, por exemplo, neste momento a prestação subiu mais de 300 euros. Nossa, pessoa. E na nossa realidade, imagina uma pessoa que recebe um salário um pouco mais que o mínimo. Para ela fica louca. Há muita gente em situações mesmo muito complicadas. Ui. E é isso que ainda nos dá mais força para, por exemplo, nós neste momento estamos com um volume de negócio absurdo enorme, de pessoas querendo Sim. renegociar e pessoas a querer renegociar, e nós se calhar nós temos mesmo esta consciência de tentar mesmo ajudar, porque sabemos que há pessoas que a diferença de um mês é a diferença de estarem com as finanças pessoais todas colapsadas ou de conseguirem, digamos, uma almofada para conseguir estabilizar as coisas. Vamos botar um casal. O que um casal médio em Portugal recebe na sua visão, assim? Um casal é o ordenado mínimo. Então, dois ordenados mínimos, 1.500 euros, né? 1.600 euros. Prestações de 700, 800. Isso, literalmente, às vezes, influencia botar comida na mesa ou não, né? Sim, sem dúvida. E é isso que... E isto depois também é algo que nós temos que fazer, e eu agora melhor, mas foi algo que me fez mal, porque acabo por absorver, digamos, as dificuldades das pessoas. Percebo. Porque sei a dificuldade, não é? Consigo perceber a dificuldade que realmente e o desespero que eles estão a passar, e isto para nós, assim, nós não somos máquinas, não é? Nós temos emoções, então acabamos por ser influenciado também. Influenciar, e muitas vezes quando não conseguimos ficamos mesmo frustrados e queremos tentar arranjar ali alguma solução
para conseguir, Complicado. pelo menos, minimizar, digamos, estes aumentos, porque às vezes não se consegue, digamos, não, ou melhor, cortar o aumento, mas pelo menos, ok, não aumenta 300, vai aumentar 150 ou vai aumentar 200. Nossa, já ajuda muito. Já estamos aqui a tentar ajudar de alguma forma, e isso acho muito importante as pessoas. E depois, aqui na cultura, não sei se noutras culturas é igual, mas em Portugal acontece muito, as pessoas por norma só pedem ajuda no desespero, quando as coisas já estão colapsadas. Então nós, e isto acho que é muito importante e acho que as pessoas devem fazê-lo, que é, peçam ajuda quando acharem que as coisas começam a sair fora do controle, quando começam a gastar mais, ou melhor, quando começam a ter que cortar de alguma forma a bens essenciais para conseguir pagar as contas. Porque quando isso acontece, quer dizer que algo está errado, e recorrer a cartões de crédito, isso é só empurrar o problema com a barriga. Como a gente diz, é destampar um santo para cobrir o outro. Sim, então isso, a solução é, ok, vamos ver o que é que conseguimos fazer, uma consolidação de créditos, tentar renegociar se for o crédito de habitação junto do próprio banco, tentar numa transferência, porque muitas vezes este incremento que se pode pedir, caso tenha o crédito de habitação já há mais de 2 anos, pode ser usado depois, posteriormente, para liquidar outros créditos pessoais, que normalmente têm prestações maiores, porque o prazo é menor. Então, isto é tudo soluções que muitos clientes não fazem a mínima ideia que existe. Então, Pois. o recorrer a um intermediário de crédito vão abrir, digamos, essas portas, as possibilidades que existem, porque nós conhecemos o mercado, não é? Claro. E isto é uma vantagem muito grande de recorrer a um intermediário, porque às vezes o que acontece é, ok, eu fui ao meu banco, mas o meu banco diz que isso não é possível. E diz que não é possível porquê? Não é que queiram estar a enganar. Dizem porque muitas vezes até nem têm esse produto. E isto, por exemplo, é possível transferir um crédito de um banco para o outro sem pagar nada. Nem a nós, nem ao banco, a custo zero. E há outros bancos que cobram. Isto são campanhas, promoções que os bancos vão fazendo para captar clientes, e o cidadão não sabe, nem tem que saber, não é? E aí a ajuda de um intermediário pode ser digamos, a peça-chave, A solução a solução para conseguir. Não, foi muito bom você fazer esse enquadramento, porque certeza que a maior parte das pessoas nem sabe da possibilidade, por exemplo, de consolidar um crédito, Não de sabe. transferir um crédito. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem algum tipo de crédito ou quer algum tipo de crédito para habitação ou esse tipo de coisa. O processo para realmente ter a ajuda de vocês para conquistar isso. Até diria, produtor, se a gente mostrar o site do João, acho que dá para você mostrar mais ou menos para a gente o caminho que essa pessoa vai fazer. Sim. E o que ela tem que colocar de informação para vocês realmente conseguirem Sim. ajudar ela. Acho que tá aí, né, no link Sim, da pode ser no link. Acho Sim, interessante quem a gente clicar mostrar. através das redes sociais neste nosso link vai ter aqui um vídeo de apresentação, e em baixo tem os vários produtos que nós podemos comercializar ou ajudar, digamos, o cliente. Basta escolher um destes produtos, Então vamos neste caso, supor por que a exemplo, gente... a transferência de crédito, por exemplo, Ok, boa. ou a renegociação. E aqui tem uma breve apresentação, tem ali um caso prático um exemplo De que quanto nós que a pessoa fizemos, poupou no de ano. quanto poupou. E isto, às vezes as pessoas... assim, poderá ser o caso da pessoa, poderá ser mais a poupança, como poderá ser menos. Claro. É óbvio que cada É só um caso é um exemplo, caso, sim. é um exemplo, não existe regra. Depois, basta deixar o seu pedido, quero baixar a minha prestação, Ok. e terá que preencher com os seus dados, seu nome, e-mail e telemóvel. Aí vai deixar o contato e depois vai responder um questionário com perguntas Exatamente. que são essenciais vocês saberem para poder ajudar. Exatamente, depois tem um questionário onde nós fazemos algumas perguntas importantes para enquadrar o processo. Boa. E depois disso é contactado por nós, tanto por e-mail como por telefone, e até em alguns casos pelo WhatsApp, para darmos seguimento ao processo. Boa. Por vezes há pessoas que querem, digamos, sem enviar documentação, e isto, quem prometer aprovar um crédito sem documentação, desconfiem, porque Algo errado não está certo. exatamente, não é possível. É óbvio que não basta dizer que ganhamos X e que temos X de encargos, isso poderá dar para fazer uma simulação, mas uma simulação de nada garante a aprovação, ou seja, eu posso dar uma simulação e aquilo vale zero. Claro. Então nós gostamos até para não criar falsas expectativas, até porque nós estamos a falar da vida das pessoas, muitas vezes o dinheiro, o pôr comida na mesa ou não. Então nós não queremos estar a criar falsas expectativas. Então nós prometemos aprovações, caso seja possível, ou seja, nós não fazemos simulações. Nós pedimos documentação,
a documentação obrigatória para podermos analisar o crédito e para poder defender, porque nós, no fundo, e esta documentação é para quê? E aqui as pessoas não têm que ter medo de enviar a documentação, porque nós queremos o máximo de informação possível, que é para quê? Para fazer a melhor defesa possível. Imagina, é uma tela branca, temos estas cores e queremos pintar o melhor possível. É óbvio que se virmos ali alguns pontos menos positivos, vamos tentar disfarçá-los um pouco e enaltecer os pontos positivos daquela pessoa ou daquela família para podermos aprovar o crédito. E isso é muito importante, porque e é o que não acontece quando a pessoa vai ao banco, que é não prepara uma defesa. Muitas vezes, olha, está aqui e às vezes o IRS é baixo porque tem uma justificação, às vezes o vencimento foi mais baixo porque tem uma justificação. Então nós, ao recolher, e sabemos quais são os pontos que os bancos valorizam, então nós tentamos perceber, ok, isto aconteceu porquê? Isto aconteceu porquê? Então, ok, vamos enquadrar assim. E isto torna mais fácil de aprovar o financiamento. Daí ser uma grande diferença quando as pessoas recorrem a nós ou não, até em termos não estou a dizer que a pessoa não vai conseguir aprovar se for diretamente ao banco, porque pode conseguir aprovar. Mas uma coisa tenho a certeza, ou quase certeza absoluta, que é connosco poderia aprovar com melhores condições. E estamos a falar de, por exemplo, ter o seguro de vida, por exemplo, fora do banco e não ter dentro do banco, porque não é obrigatório. Só que isto não é obrigatório se for negociado, porque se não for negociado, eles vão colocar como condição obrigatória a ficar no banco. E por norma um seguro de vida no banco é mais caro, até há quem venda alarmes, por exemplo, ou seja, vários produtos associados que, ok, estão a reduzir a taxa de juro, mas no fundo estão a aumentar ao custo, porque tens outros produtos associados que muitas vezes nem sequer fazem sentido. Muitas têm PPRs e nem fazem a mínima ideia do que é, nem para que serve. Então isto é tentar, ok, pode fazer sentido. E se a pessoa quiser fazer uma PPR, está tudo certo. E o que é uma PPR? Uma PPR é um plano de poupança-reforma. Ou seja, é um valor que estás a colocar, é um investimento. De lado e a pessoa nem sabe. E não é um sabe. rendimento que rende menos que a inflação, né? Aqueles rendimentos bons. Mas muitas vezes não sabem porque tens que ter isto. Tens que ter isto e faz. E connosco nós tentamos, digamos, traduzir para a linguagem comum os pormenores, desdobrar a fina, as regras, para que as pessoas percebam e que saibam realmente o que estão a fazer, porque o que se nota muito é que as pessoas contratam um crédito e não fazem a mínima ideia que obrigações, ou melhor, só vão ganhando consciência das obrigações e do que tem realmente quando começa a sair do bolso. Quando começa a sentir, exatamente. E aí reclamam-se, agora já não dá. E depois aí começam a existir os problemas ou as complicações no processo. E aí acho que as pessoas... Existe muita informação cada vez mais na internet, nós temos e como outras pessoas têm. Acho que as pessoas, se procurarem, conseguem informar. E neste caso, por exemplo, nós, sem qualquer tipo de custo, conseguimos dar esta consultoria ao cliente, respondendo a qualquer questão que tenham, para podermos ajudar no melhor acaba que a informação está dispersa na sociedade, né? Sim. Como diz o Bruno Perini, mas que na verdade não é ele que diz, é o Sêneca, né? Que ele está sempre a falar. Mas enfim, o ponto que assim, na minha opinião, o trabalho que você faz acaba por ele ser muito coerente, muito relevante para a sociedade, porque eu dou exemplo, a gente tem aqui o formato do FOMOcast, é muito para realmente aumentar o nível de consciência do empreendedor para vários tópicos. Sim. E essa parte financeira e fiscal, e aí de novo trazendo para o contexto empresarial, cara, é uma coisa que alavanca uma empresa ou faz uma empresa quebrar conhecimento sobre isso. Sem dúvida, sabe? Porque não basta gostar de fazer qualquer coisa, não é? De querer alavancar um negócio, é muito importante. E acho que isso falta muito nos nossos empresários, é a veia de gestão, a veia de mas eu acho que é mesmo em todo lado, porque a gente romantiza muito a ideia do empreendedorismo no fazer o que a gente gosta e exponenciar aquilo que a gente gosta, quando na prática a gente faz uma série de coisas que a gente não gosta e talvez nem tenha domínio, mas tem que aprender, né? Sim. O meu caso foi exatamente esse. Eu sou formado em gestão aqui pela Universidade da Beira Interior, mas contabilidade, fiscalidade, cálculo financeiro era o que não me chamava atenção. Só que eu percebi cedo que eram áreas dentro do negócio que fariam toda a diferença para o meu resultado líquido no final do ano.
Então, cada vez mais eu tento aumentar o meu nível de literacia nesse ponto. Não, de todo, não é onde eu mais domine. Até por isso que é Sim. importante você ter os parceiros certos. E, tipo, contabilista, Sim. né? Pessoas nesse sentido. Mas, enfim, eu acho realmente que esse trabalho de conscientizar e essa energia que você põe em cada processo acaba por também ser na minha visão, tá? De alguém de fora, um diferencial competitivo muito legal de vocês. Sim, eu acho que sim. Acho que nós acho que fazemos muito bem o que fazemos e acho que é muito pela entrega que nós fazemos. Porque essa intermediação há várias pessoas a fazer. Agora, dar esta importância, dar este foco no cliente como nós o fazemos e no sentido de, ok, não é só não aprovou, não funcionou, vamos tentar perceber o que é que aqui está errado para, ok, se fizer sentido para ti num futuro, tens que melhorar estes aspectos. Pois. E isto, às vezes, até as pessoas têm um bocado de ideia de só é aprovado para quem ganha muito. E é totalmente errado. Acho que o segredo é mais organização e gestão financeira, porque tenho imensos casos de pessoas que ganham muito, mas também gastam muito. Então, em Pois, termos então de também se organização. comprometem muito. É questão de lastro, né? Você tem que ter um histórico, um historial Sim. positivo, né? Independente de quanto que você ganha, né? Se você tiver se você não tiver incumprimento, se você tiver uma boa comportamento financeiro frente a Desde se tens finanças. capacidade de fazer algum tipo de poupança, se consegues ver mesmo onde é que tu gastas o dinheiro, tentar perceber a tua organização financeira. Não, isso me lembra uma história que eu vi recentemente em outro podcast, porque eu, como também host de podcast, sou um fã do formato e ouço muito podcast, mas é a história de um americano que era zelador e ele morreu, eu acho que em 2018, uma coisa assim, e ele deixou uma herança de 6 milhões de dólares. E surpreendeu muito, porque naquele ano, por exemplo, também morreu um diretor de uma empresa que é formado em Harvard, porque foi a comparação que fizeram na matéria depois. E ele não deixou, cara, ele não deixou nem 10% desse patrimônio. E ele sempre teve uma vida muito mais, de muito mais abundância, assim, de gastar muito mais. Mas qual que era a diferença desse zelador? Ele morreu lá aos 80 anos dele, sei lá, e ele investiu dinheiro durante 45 anos. Tipo, ele teve um comportamento financeiro saudável e, enquanto investidor, mesmo tendo uma profissão de baixo rendimento, e deixou uma fortuna que, no final, eu nem concordo com isso, tá? Porque eu acho que ele devia ter vivido um pouco. Que ele deixou depois para a biblioteca da cidade, porque ele não tinha família. Ou seja, é para aproveitar só metade da história, não é? É só para aproveitar o fato de que ele tinha uma consciência sobre finanças maior do que o diretor financeiro formado em Harvard, sobre as finanças pessoais, sobre a proporção entre o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, o que você investe pensando em quê. E não só na hora de pedir ou não crédito, ou na hora realmente de comprar ou não uma casa, mas nesse contexto geral mesmo, né? Tipo, eu acredito que o dinheiro, ele acaba por ser, muitas vezes, uma objeção muito grande as pessoas relacionarem. Você também está num contexto empresarial, onde já deve ter lido livros Sim. A questão... E tá nesse ponto de que, sei lá, não é só a cultura portuguesa, eu vejo em todo lado o dinheiro como um grande tabu. A gente vinha aqui falar de crédito, falar de endividamento e renegociar o endividamento, e se faz sentido investir nisso ou naquilo. Olha, não quita a casa, não é necessário. Investe em outra casa e põe o rendimento daquela para pagar daquela. Às vezes as pessoas ficam tipo assim, não, eu não mexo com isso, eu não quero saber. Eu quero... Tem uma colega da Beatriz, minha namorada, que ela tá... ela é do trabalho anterior. Ela era das melhores personagens lá da academia. Não vou fazer propaganda gratuita aqui, que eles não me pagam pra isso. E ela estava há anos ganhando super bem, porque se você consegue ter muitos horários ocupados com clientes, você realmente está fazendo ali um faturamento legal. E ela vivia assim, bem restringida, porque ela estava juntando dinheiro, porque ela queria comprar a casa dela à vista. Pronto. E eu assim, meu irmão. Meu Deus. E ela tinha ali o plano que em 10 anos ela, ou sei lá, 5 anos, sei lá quanto que era a ideia dela, ela ia. Tá mais pra 10, né? Ela ia conseguir comprar a casa pronto. E isso é assim, porque tem muito essa visão, né? De que é uma coisa muito. A palavra não é ficha, a palavra é tipo. Você entende o que eu quero dizer? Uma coisa, assim, parece que ela cumpriu uma meta pessoal comprar a casa pronto. Mas por quê? Mas porquê? Exatamente, a questão é essa, mas porquê?
Entendi. Mas lá está, se calhar para ela faz sentido E é a conquista dela e ela é a tá feliz conquista com dela. isso. É. E isto é algo que também temos que ter Claro, claro. Eu tenho aprendido a respeitar a opinião dos outros. Temos que não, Não, isso, sim, mas que a questão é entendi, essa, é tentar perceber realmente o que é que, porque para muitas pessoas é isso que faz sentido, que é ok, não quero, vou comprar a pronto, ou o que eu posso comprar só compro a pronto, e está tudo bem. É melhor do que aqueles que também vivem com cartão de crédito, né? Pois. Fala, meu salário é o meu salário mais o cartão de Mas crédito. cartão- Isso acontece muito no Brasil. Não, isso são questões que é o que eu digo. Acho que cada pessoa tem que perceber o que é que faz sentido para cada um, sendo que quanto mais conhecer o mercado, não é? Quanto mais tiver este conhecimento, consegue escolher a melhor forma. Então, ok, faz sentido para ti, mas se calhar faz sentido porque não conheces outras realidades. Porque se calhar se conhecesse e se calhar se visses o potencial, se calhar em vez de conseguir comprar a casa dela a pronto em 10 anos, se calhar comprava duas em 10 anos, mas com financiamento. Pois, porque ela teria Porque entrada podia para pôr uma uma a dela arrendar, e depois podia uma estar a entrada. continuar- e podia amortizar. Claro. E depende cada caso é um caso, como é óbvio, e depois também depende dos imóveis, se tem muito potencial, se não tem. Há várias coisas que tem que se ter até o próprio período da economia, não é? Porque o mercado imobiliário, por exemplo, está a subir imenso, e também não acredito que baixe tão cedo. Mas Você não acha que a bolha uma hora vai explodir? assim, a questão não há oferta. Há Pois, muita procura e é não há sempre a oferta. lei básica da economia, oferta e demanda. Não há muito que enganar as pessoas quando me perguntam isto está a aumentar muito, vai acabar por baixar. Se não entrar mais oferta no mercado, das duas uma, ou reduz procura, e tenho dúvidas. Mas me diz, como é que entra mais oferta no mercado se... sim, por exemplo, eu estava em Canidelo e via lá prédios e prédios sendo erguidos. Realmente estava ali a construção civil estava rodando bem. Só que eu não via isso por muitos lados em Portugal. Eu via muita reforma, né? Então, por exemplo, as pessoas reformam por dentro e põem para arrendar. O que eu quero dizer com isso? É que a Europa, em geral, é o velho continente, né? Tipo, meio que já tá pronto. Não tem muito por onde você sair construindo mais. É assim, dá para construir. A questão é que também para construir Precisa de investimento, né? é preciso investimento e o nosso sistema em Portugal não é muito Atrativo para atrativo, investidores. pelo menos não digo para quem tem capital até acaba por ser atrativo, mas por exemplo um jovem que quer construir uma casa torna-se muito complicado porque Claro. tens de comprar um terreno. A Não, fica muito carga mais caro, de né? impostos sobre um terreno é muito alta. Depois já há a burocracia, que é imensa, na parte das câmaras para licenciamento, para construir, para fazer o projeto, para tudo, para aprovar o projeto, digamos, e para ter a licença de construção. E há casos em que demoram 2 anos para conseguir ter a licença para poder construir. Nossa. E este desgaste, não é? E esta dificuldade acaba por também as pessoas optarem por comprar Claro. e não construir. Porque Faz a sentido. maioria das construções que tu vês são empresários, são investidores que estão a fazer, porque torna-se, ou herdaste, digamos, de familiares um terreno, ou então torna-se muito complicado, até porque os terrenos estão 40 mil, 50 mil, Pois. estão com valores Ainda muito mais altos. nas principais cidades, esquece. Sim, isso ainda muito mais. Então, estás a começar a vida e tens 50 mil euros Só para dar no terreno e o para resto. dar no terreno e depois o resto. E mesmo Não, para não. financiar, assim, não há financiamento a 100%. Claro, Tens tem que ter tens que capital. ter 10% no mínimo para a entrada do imóvel, ou seja, um imóvel de 200 mil, tens que ter 20 mil euros para dar de entrada, mais toda a carga fiscal que existe, desde IMT, imposto de selo, ou seja, tens que ter cerca de 30 mil euros por aí Para comprar para uma uma casa casa. de 200 mil. Ou seja, e depois lá está. E cada vez mais uma casa de 200 mil tá diminuindo de tamanho. Exatamente. Daqui a pouco você compra um quarto por 200 mil. E depois, se for em Lisboa, então Lisboa já se arrenda não compras 900 nada, euros. Um quarto. só uma varanda. Exato, é uma varanda daqui a pouco. Não, e aqui a questão tem muito a ver com. E a questão que falaste há pouco, por exemplo, de comprarem o mais cedo possível, é por esta questão, porque tu, se comprares cedo, consegues ter o prazo máximo, e então a prestação é menor. Pois. Então, quanto mais velho tu és, menos prazo vais ter, então mais difícil se torna a aprovação, porque a prestação é maior, não é? A taxa de esforço é maior, e isto, a taxa de esforço, para que entendam, é a relação entre o rendimento e os nossos encargos financeiros, Sim. que não pode ultrapassar 50%. Ou seja, a parcela não pode ser mais de metade De do que você metade. ganha. Do que o casal ganha, E por exemplo. isto, pronto, nos imóveis, sendo imóveis de 200 mil, e se o casal tiver a ganhar o ordenado mínimo dos dois, torna-se Bem difícil. difícil.
Bem difícil, é verdade. Ô, João, e você, enquanto, né, fundador e líder da JP, qual que é a visão sua para o futuro da empresa, agora no contexto mesmo de empreendedor, do João empreendedor, e não só do facilitador de vidas, mas da própria vida? Onde que a JP quer chegar? Nós queremos ser conhecidos a nível nacional. Aliás, nós trabalhamos praticamente essencialmente, apesar de termos escritório aberto, trabalhamos de forma digital. E isto foi, e pegando até numa das primeiras perguntas que me fizeste, isto foi o que me fez dar o passo, porque eu trabalhava numa empresa de intermediação, e foi o que me fez dar o passo para criar a minha própria empresa, porque eu sempre gostei muito de marketing e sempre vi muito potencial em poder. Porque é que vou estar a trabalhar só em Viana ou só em Ponte Lima, onde nós estamos, quando posso trabalhar o país inteiro? Porque é o que me dá, digamos, a autorização do Banco de Portugal, permite-me Trabalhar o país trabalhar inteiro. o país Você inteiro. quer ser conhecido no país inteiro, é só você vir no Zuga Podcast, que aí já era, aí bombou, aí viraliza. Mas Não, pode nós, falar, pode nós falar. já que o podcast também é para, Acidente de percurso, pode continuar. para brasileiros, Acontece. nós também ajudamos muito brasileiros que queiram comprar imóvel cá em Portugal, brasileiros e de outras nacionalidades. Chinês também, qualquer um. Qualquer um. Boa. Desde que tenha rendimentos Exatamente, comprovados. exatamente. Pode ser declarados. até. Pô. Também ajudamos nesse processo. É óbvio que dependendo do país e da origem dos rendimentos, mais isso pode ser mais difícil ou mais Claro, fácil, claro. mas também o fazemos. Então a JP quer ser conhecida a nível nacional, quer ser conhecida, e ser conhecida no sentido de ser uma referência na intermediação e de sermos conhecidos por uma boa intermediação. Não queremos ser associados, digamos, Sim, ao ao lado que já, negativo. já tem no mercado, Queremos né? ser diferenciadores, queremos estar junto do cliente, ou que o cliente sinta que nós estamos lado a lado e não que haja esta. Porque acho que é o que acontece um bocado com os bancos, que é, Parece que eles não estão nem aí, que é né? o banco e nós. Então nós somos mais pequeninos, né? E temos que nos sujeitar Respeitar ao tudo que o banco E não, nós impõe. queremos pôr o lado a lado e ajudar na caminhada que a pessoa quer construir, que fizer sentido para a pessoa. Então queremos continuar este percurso, que ainda é curto, digamos, estamos com 2 anos. E já temos um percurso engraçado e queremos muito fazer mais e melhor e prometemos estar aqui muito tempo para conseguir ajudar o máximo de famílias possível. Não, parabéns. Eu acho realmente que você está no caminho, não só pela estrutura que você criou, mas também por esse foco obcecado no cliente. E é engraçado E- que a intermediação, e um pouco também indo ao início, a intermediação surgiu mesmo, foi por acaso, mas foi um acaso que parece que sabes, as peças do puzzle que se foram juntando ao longo do meu Mas percurso. você conhece a frase do Steve Jobs, que diz que os pontos só se ligam quando a gente olha para trás e nunca para Pois. frente? É exatamente Isso isso. fez todo sentido, porque para teres ideia, eu já trabalhei em construção civil, já trabalhei como top. pedreiro, já trabalhei Sério, que top, cara. como operário fabril, enquanto fiz a minha formação em contabilidade. Porra, eu Depois- te perguntei quem é o João Pedro, o João Pereira, olha eu errando o nome do João. O João Pereira, e você não contou esse storytelling da sua vida toda, pô. Sim. Não, mas fala mais sobre isso. Tipo, então você realmente teve ali. Você não Sim, foi nós- o menino da mamãe que foi pra faculdade, se formou na faculdade Nada de disso. contabilidade. Aliás, nós, Com todo respeito aos meninos da mamãe, tá? Podem continuar ouvindo o podcast, mas aqui nós temos um outlier, né? Como... eu venho Não, mas de uma família humilde, de muito trabalho, mas uma coisa que eu sempre acreditei, e isto desde de muito novo, foi que eu também poderia conseguir fazer coisas engraçadas e que também poderia ser quem eu Conquistar quisesse. o seu espaço, né? Por isso é que eu digo que sou um lutador. Eu acho que nada foi por acaso, foi com muito esforço. Eu digamos que eu não digo que sabe, caiu-me do céu alguma coisa. Foi aproveitando as oportunidades que me foram surgindo. Mas, por exemplo, eu no 9º ano eu decidi ir trabalhar, porque achava que não fazia sentido estudar. Caramba. E depois decidi ir estudar e escolhi, por exemplo, na altura era para administrativo, para secretariado, porque achei que era, digamos, a profissão que se encaixaria com tudo. Ou seja, todas as atividades precisam de um administrativo, então é o que eu quero ter abrir o leque, digamos. Um pool de opções do que E trabalhar. isso ajudou-me, foi trabalhar numa empresa de transportes, numa empresa de reparação automóvel e construção civil, e isso foi-me ajudando a beber, digamos, daqui, a perceber um bocado A de ter construção, várias a perceber. E depois, quando eu pontos de cheguei, vista. decidi ir para a área dos seguros, onde também conheci a intermediação, e quando estava a desenvolver isso, parei para pensar assim, isto faz todo o sentido. A minha mulher é solicitadora,
ou seja, tem tudo a ver com a questão de Unir o venda e útil ao compra de agradável. imóveis. Exato. Assim, quer dizer, como é que nós não vimos Esse match. este match que funciona tão bem? Hoje dividimos escritório e faz parte da empresa nesse sentido. E continua casado. E continuo casado. Oh, parabéns. Espero continuar. Claro que sim. Descobrimos esta forma engraçada de conseguir De unir desenvolver. forças, né? E aliás, uma das coisas que me levou a sair daquela empresa, porque eu estava bem e estava feliz a fazer o que fazia, foi a questão do marketing, que era sempre algo que eu gostava e Não tinha espaço para essa fazer lá. empresa não havia a questão de marca, de não poder usar a marca, de não poder Sim. tinha várias restrições, então eu disse, então porquê que Eu eu não mesmo faço sozinho? Muito bom. Porquê é que eu não tento esta visão que eu estou a ter, pode fazer sentido ou não, porquê é que eu não corro este risco? Porque o meu tempo de correr o risco é este. Porque eu não posso esperar para correr o risco. Então eu decidi arriscar e felizmente está a ser uma aposta ganha. E é por isso que eu digo que eu amo o que faço, por conseguir juntar a paixão do marketing, porque já desde que, por exemplo, enquanto eu estudei na universidade, eu tinha uma empresa de personalização têxtil. Eu criei o meu negócio, comprei as maquinetas e fazia aquelas t-shirts com frases engraçadas para vender a estudantes e essas coisas, para eu conseguir ganhar algum dinheiro para pagar os estudos e para fazer as minhas coisas. E estes pequenos desenrascares, lutar para conseguir ter, para conseguir fazer. Isso traz muito estofo, né? Para depois. Deu muito estofo. Então, hoje, por exemplo, agora não na empresa, já estou na fase de delegar, que também é uma fase difícil, mas a contabilidade não somos nós que fazemos, mas deu-me ou seja, eu deleguei para fazer, mas eu tenho consciência disto tudo. Então eu sei perfeitamente que isso é essencial para um líder. E isto acho que é o que falta. Assim, não estou a dizer que sou melhor do que ninguém, porque não é isso, e tenho muito que aprender cada vez mais, mas acho que é algo que faz muita falta para os empresários, porque, e a maioria dos negócios não é à toa que duram 2, 3, 4 anos, porque não é, chegam a uma fase que colapsam por falta de gestão. Sim. Porque depois também as dificuldades começam a ser outras, não é? Porque conforme cresces, também tens que delegar. Cresce a dificuldade também, muda tens que as trabalhar com outras dificuldades. pessoas, tens que ter pessoas a trabalhar contigo, e depois são pessoas, não são máquinas. Total. Principalmente em serviços, não é? E eu gosto muito de automatizar processos. Nossa, é mesmo, nem me fale, você é o rei da automatização. E tem processos automatizados nesse sentido para tentar que cada funcionário trabalhe da mesma forma, com a mesma informação. Ou seja, um cliente não pode dizer que prefere, ou melhor, pode dizer, mas não é pela forma de trabalhar, não escolhe ou o João ou o Márcio. Escolher o serviço pelo João ou pelo Márcio tem que ser exatamente igual. E isso, com a automatização, tu acabas por ganhar isso. Ok, que existe o cunho pessoal que cada um dá, mas a estrutura digamos, as linhas da empresa têm que estar presentes em todos os processos. E acho que quando se cresce, por isso tem estas dificuldades todas, não é? Porque não é só tu, não és tu a fazer. É isso, muda as dificuldades e literalmente a pessoa tem que se adaptar, senão o próprio crescimento dela engole ela. Por isso que as empresas não duram. E é difícil. É um desafio. Mas parabéns pela sua trajetória. Ô, João, e caminhando agora para uma fase final do podcast, aí eu até explico, gente, eu tô vestido assim porque dizem que para conseguir boa relação com o gerente do banco, você tem que ir bem vestido. É exame de quê também, produtor, no Brasil, que fala que tem que ir bem vestido? É de urina, né? Para não falar outra coisa. Mas hoje, no caso, é só mesmo porque eu tô aqui com esse ilustre personagem que trouxe todo esse valor aqui pra gente. E, João, para essa fase final, ok? Eu costumo sempre pedir para o convidado deixar um feedback, deixar uma indicação de livro, uma mensagem para os empreendedores que estão do lado de lá e querem construir um negócio. Você foi a pessoa que optou por tomar esse risco, estava confortável, veio de uma história onde você teve bastante desconforto durante a história, chegou no momento confortável e quis estar desconfortável de novo, né? É basicamente isso, eu me revejo demais com isso. E também te parabenizar, você foi o único convidado que não bebeu água, eu não sei porquê, você não paga mais por isso, tá? Isso é algo que eu tenho que mudar. Você poderia beber pouca água. Ok. Então a gente fica aí o próximo convite pra você voltar depois. Se eu não quebrar o microfone até lá, pra você voltar depois, pra gente também falar sobre a automatização e pra você poder beber a água que ele não bebeu. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem pro pessoal e Sim, eu em termos insight. de mensagem quero deixar acima de tudo que quem tenha, principalmente quem tenha créditos, para tentar fazer esta introspecção, porque é muito fácil e eu vejo muito isto acontecer, as pessoas acharem que os bancos estão a roubar-me isto, os bancos estão a... Não, nós temos que ter consciência que
se fazemos o crédito, fomos nós que fizemos, nós aceitamos aquelas condições e nós temos que perceber, ter essa consciência que, ok, seja para aprovar, seja para renegociar, seja para o que quer que seja, temos que ter esta consciência de perceber o que é que está certo, ou se erramos, o que é que podemos melhorar e tentar, porque a regra é muito simples, se não tens capacidade financeira, das duas uma, ou reduzes encargos, ou então aumentas a renda. E isto, quer dizer, não vale a pena chorar, porque não há milagres, ninguém vai dar nada a ninguém. Então o nosso trabalho é para tentar consciencializar para isso e tentar mostrar aqui algumas saídas para que se consiga fazer isso, mas é óbvio que o trabalho e o grande segredo está em cada um de nós. Não é? Porque eu não te vou dar dinheiro para conseguir aprovar o crédito. Não é? Tu tens que, ok, estou a ganhar pouco, o que é que faz sentido? Vou buscar outras fontes de renda, vou buscar outra fonte de renda, há um part-time que eu possa fazer. Então, tentar arranjar aqui algumas soluções, e isto é óbvio que a teoria é fácil, ok, mas isto é o cenário para toda a gente. Pois. Então, o jogo é exatamente igual para todos. Portanto, cabe-nos a nós estar no lado de queixar, não é? De quem chora ou de quem vende ou de quem tenta quem fazer alguma coisa. Exato. Então, e isto, existe muita ajuda possível. Procurem ajuda antes de entrarem em cumprimento, de estarem mesmo em dificuldades, e mesmo que até sintam que estejam numa situação confortável, ou que achem que perguntem, porque é de graça a consultoria. Tentem perceber se podem poupar, se não podem poupar, porque às vezes consegue-se facilmente poupanças de 50 euros, 100 euros, que já faz toda a diferença. Ao final do ano faz muita diferença. Claro. Agora, se não fizer sentido, não é? Se está tudo bem pagar esses valores a mais, está tudo certo e está tudo bem. Agora, mais não seja para tentarem perceber, ok, será que estou a pagar o que devo, ou será que estou a pagar a mais? Para pelo menos ter esta consciência, porque muita gente não tem. E nem tem a proatividade de saber se tem outras alternativas, né? E eu com isto não digo que o banco, e podem fazê-lo no próprio banco. Agora, eu acho que se temos a possibilidade de ter várias respostas, ou seja, várias perspectivas, várias visões, estarmos a restringir só à visão do nosso banco, acho que é demasiado limitador. E um preconceito que nós temos é que o nosso banco é o que nos oferece melhores condições, muitas vezes não é. Pois. E isto não é questão de ser amigo, de não ser amigo, depende da realidade do banco, se está em fase de captação de clientes, se está em fase de segurar clientes, depende da fase que o banco, que o balcão está, porque às vezes até o próprio balcão tem objetivos internos e até isso poderá fazer diferença. E abre as pernas um pouco para então, poder bater a meta. Que existem várias nuances e isso é o que eu quero que as pessoas tenham de consciência e que não fiquem só com uma opinião, que fiquem com várias para perceber que se é ou não o que faz sentido para eles. Em termos de livros, acho que em termos de dinheiro, principalmente, acho que a questão da literacia financeira e tentar desmistificar aqui algumas coisas em relação ao dinheiro, porque muitas vezes, e o que acontece, o que estavas a falar há pouco, das pessoas olharem com maus olhos para o dinheiro, não é? Quer dizer, é um contrassenso, não é? Porque tu queres dinheiro, mas não gostas do dinheiro, não é? Isso. O dinheiro é sujo. Então se é sujo, porque queres? Os ricos são maus. Os ricos são maus. Então para que queres dinheiro? Queres ser rico e queres ser mau? Não é? Eu acho que o dinheiro só manifesta o que a pessoa é Exatamente, eu acho que o dinheiro exponencia, não é? O que a pessoa é realmente. Agora, nós podemos mudar, não é? Porque nós somos uma pedra que está em constante modelagem. Claro. Então, nós hoje somos uma coisa, é óbvio que o dinheiro vai impulsionar e pode nos desviar, mas isso cabe a nós e é o nosso trajeto fazer. Então, acho que em termos de livros, por exemplo, pense... como é que é? Pense em Riqueza? Do Napoleão Hill? Não. Sim, mas acho que não é assim o título. Ah, não, isso é no Brasil. Pense e Fique Rico. Não. Aqui deve ser diferente, aqui deve ser Fique Rico e Pense, porque aqui é tudo ao contrário do Brasil. Pronto, acho que ficou a ideia, mas... Sim, é o Pense em Riqueza. Pelo menos no Brasil o título é Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Aqui deve ter uma variação do título. Os Segredos da Mente Milionária também. Pois, Segredos da Mente Milionária é brutal. Pense e Fique Rico. Exatamente. Exato. No Brasil é Pense em Riqueza, aqui é Pense e Fique Rico já. Boa. Acho que é um bom livro para desmistificar aqui alguns conceitos sobre o Não, e o Segredo da Mente Milionária é muito top. O Segredo da Mente Milionária. Abre a cabeça de uma pessoa. Eles, no fundo, falam muito sobre a questão do dinheiro, a questão de como olhamos para o dinheiro. Sim. Acho que é algo... Começa pelo básico, que é a mentalidade, né? Sim. Acho que é a questão de tudo. É isso mesmo, é esse mesmo. Essa capa aqui é atual. Sim.
Ô, João, brutal. Obrigado, né, por ter vindo e Muito obrigado. ter Eu. entregado tanto valor. E, malta, eu acho que ficou bem claro, né? Procurem a JP para saber se o crédito que vocês têm é o melhor e está nas melhores condições. Mas eu acho que, acima de tudo, um grande insight que o João deixou aqui é seja curioso. Seja curioso Sim. no sentido de Sim. procurar informação, comparar preço, realmente botar energia em entender as melhores formas de fazer algo, e no caso do crédito não é diferente. Então espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixa aí o joinha, o gosto, como se diz aqui, se inscreve no canal, porque aparece lá na métrica que tem muita gente assistindo que não tá inscrito, então inscreve aí. Então é agora a hora Senão, de pôr o gosto. exato. Se inscreve aí pra ter condições especiais no crédito, viu, gente? É o @FomoCash. E Tudo a tamo clicar junto. joinha. Já é. Exatamente. Você tem que comprovar que você se inscreveu, botou o joia, e aí você consegue uma taxa de juros melhor, porque o João que controla é a Euribor, tá? Então aqui é... E depois de colocar o gosto e subscrever o teu canal, também podem passar pelo meu. Podem passar pelo Instagram Já do João, agora. JP Crédito, seguir E o ele. YouTube também. E o YouTube, esse gajo, ele... É JP E Crédito TikTok Seguros também, em todo ele não lado. faz dancinha não, ele fala sobre créditos, fala sobre informação. Tá aí o homem, ó. É uma máquina. A quantidade... Porra, você que faz as thumbnails, não, né? Algumas. Mas tenho, agora já Tá está boa estou até. em fase de delegar, já tenho alguém para... Claramente fazer- dá pra ver a diferença de quando começou alguém a mexer. Não, mas dá. Claramente. Não, espera, por curiosidade, vai ver um dos primeiros vídeos. A O qualidade produtor fica doido comigo, pô. Não, mas eu deixo estar precisamente por isso. Porque. Aí vídeos, aí tem que ir lá no... Não, produtor, é só botar lá o mais antigo. Ah, Não, não por- tem, né? Não tem. Por exemplo, os mais. Esse não Esse você tem. fez no Canva, aquele Mas, por primeiro ali. exemplo, estes aqui assim, a qualidade não tem nada a ver. E isso orgulha-me porque. Não, volta um ali, ó. Ah. Volta ali, ó. Volta um. Eu vou explicar o porquê que o João é a prova viva do antes Não. feito do que perfeito. Me explica uma coisa. Não, sem dúvida. Eu ia te zoar, mas aí deu a resposta. É porque tava Certo. assim, IRS 2022, você olhando pra um relógio. Eu assim, mas o que Não. tem a ver? Aí tá escrito aqui, Prazos. prazos. Eu que sou imbecil. Boa, João, fez sentido. Você Não, botou uma mas é que- casinha na sua mão. Ô, João, você até que manda bem, pô. Vou te mandar umas thumbnail Eu lá pra vou você fazer. Se precisar, viu? Ó, no Zunga. O João tá... Cara, nas horas Não, vagas é não, designer. mostraste, agora pera, mostra um mais Um recente, XPTO, que é para- mostra sim. lá, tem um XPTO. Pode ser. Ó, esse aí do porquinho tá legal. Ó, Ah, pô, foguetãozinho. foguetinho passando, foguetão. Não. O homem sempre trajado, as legendas também chamativas. Máquina do marketing. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e, como eu sempre digo, é só o começo.